Romanos capítulo 8, verso 1, olha o que diz a palavra de Deus, querido. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, preste atenção, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Posso ouvir um amém? Eu tenho uma palavra para você nessa noite, e a palavra que eu tenho para você é: não há condenação sobre a sua vida. Você pode repetir isso para alguém que está perto de você? Você pode falar isso para 2, 3 pessoas aí? Diga: não há condenação sobre a sua vida. Diga para essas pessoas que estão perto de você, afirme isso. Diga: não há condenação. Agora, tem um detalhe. Para quem que não há condenação, pastor? Para quem está em Cristo Jesus. Deixa eu perguntar, quantos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo? Se você ainda não está em Cristo, então hoje é o dia de você entregar a sua vida para Ele. Pastor, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é entregar a sua vida, o domínio da sua vida, entregar todo o seu ser a Ele, se render a Ele. Isso é estar em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas essa verdade, não há condenação, ela tem sido na verdade ofuscada pelo inferno, pelas vozes do inferno, pela voz do diabo na vida de muitas pessoas. Porque o que mais fazemos é trazer condenação sobre a nossa vida. Nós nos condenamos pelo casamento que não deu certo. Eu vou trocar a expressão, tá bom? Para você entender melhor. Nós nos culpamos porque não está dando tudo errado na vida financeira. Nós trazemos sobre nós a responsabilidade porque está dando tudo errado na nossa casa. Nós trazemos o peso, sabe, da condenação sobre nós porque nada dá certo da nossa vida. Nós trazemos o peso da condenação sobre nós porque tudo vai de água abaixo. Agora a gente faz isso de uma maneira tão, não é agressiva da forma como eu estou falando aqui para você. É de uma forma tão maquiada que você nem percebe que está trazendo condenação sobre você. E aí os estudiosos, e aí alguém que gosta de, talvez de contradizer alguma palavra referente a isso, vai dizer: pastor, onde é que fica a responsabilidade do homem? Se não está certo mesmo no casamento, é porque ele é culpado, ela é culpada. Se alguma coisa está dando errada na vida financeira, é porque ele é culpado, ele é culpada. A própria Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, todo mundo tem que dar conta de si mesmo. Mas tem um detalhe: nós estamos falando que não há condenação para quem está em Cristo. E a introspecção, que é o fato de você olhar para si mesmo e enxergar os seus erros. A introspecção, que é a capacidade de você olhar para dentro de si e enxergar as suas limitações, os seus erros, aquilo que você sabe é responsabilidade sua. Ela só serve para uma coisa, diga uma coisa. Só serve para que em seguida você direcione o seu olhar para Cristo, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não há mais condenação. Sabe qual é a razão? Sabe qual é a receita na verdade? Sabe qual é o segredo de tudo isso que eu estou falando aqui? Tem muita coisa que é culpa sua. Sim, se nós analisarmos pelo olhar humano, vamos entender que você é culpado em muita coisa, e o homem sempre foi culpado em tudo. A Bíblia diz: se você tiver que se queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus próprios pecados. Não reclame de Deus, não reclame da vida, reclame de si mesmo.
Mas Cristo veio para ser o teu Salvador. Cristo veio para te dar um novo olhar para a sua vida. Cristo veio para mudar a tua perspectiva de vida. E o fato das pessoas não saberem fazer uma introspecção correta é que estão se afundando na depressão, estão se afundando, sabe, na tristeza, estão se afundando na angústia, estão se afundando em todo tipo de sentimento que não leva a prosperar, que não leva a avançar. Nós precisamos entender que realmente, no que depender de nós, somos um fracassado. No que depender de nós, nada vai dar certo. E esse raciocínio você precisa fazer, mas em seguida dizer: por isso eu entrego o meu casamento a ti, Jesus. Por isso eu entrego a minha vida financeira a ti, Jesus. Por isso eu entrego a minha família a ti, Jesus. Por isso eu entrego os meus planos a ti, Jesus. Por isso eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Senão você vai viver o tempo todo batalhando, lutando para conseguir ser alguma coisa. E sabe o que é que a Bíblia te revela? A Bíblia já te revela que você é vencedor na sua casa, que você é vencedor na sua vida financeira, que você tudo pode, porque o Senhor é quem te fortalece. A vitória já está sobre você, mas você não vai caminhar como alguém que precisa conquistar. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então nesta noite eu quero liberar sobre você: em Cristo vença toda a condenação. Em Cristo vença tudo aquilo que te aflige. Em Cristo vença tudo aquilo que te coloca para baixo, e olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. Paulo nesse texto diz que agora que estamos em Cristo, nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que você está ouvindo? Sua carne ou o Espírito que está em você? Qual é a voz que você tem dado ouvidos? Quem é que você está seguindo? Quem é que está te direcionando? E você vai ver que a nossa tendência é de ser muito mais carnais. Não se espanta com essa expressão carnal, porque o carnal na Bíblia não é exatamente aquele que cometeu um pecado, mas é aquele que vive no nível da alma. Viver no nível da alma é viver no nível da carne, também é ser crente carnal. E está cheio de crentes carnais. Vive no nível da carne, segue sempre a sua carne, aquilo que a carne diz, aquilo que a carne reage. Então tem muitas vezes no seu trabalho que quem falou não foi o teu espírito, mas foi a tua carne, que você disse assim: eu não levo o recado para casa. Comigo é assim, escreveu, não leu? Você já sabe do restante. Sabe, tanto num temperamento mais elevado quanto num temperamento mais baixo, tanto numa forma de reagir severa diante de situações, como na forma de recuar, sempre a nossa carne vai estar envolvida. Mas eu quero te dizer, ouça a voz do Espírito. O Espírito está falando para você. Sabe o que é que o Espírito está falando para você? O Espírito só fala aquilo que Deus diz. O Espírito só fala aquilo que a Bíblia diz. O Espírito está falando para você: você é nova criatura, você é mais que vencedor, você é filho, você vai avançar, vai dar certo. É isso que o Espírito está falando para você. Mas a carne tem a tendência de dar ouvidos a vozes estranhas, e o diabo está sempre disponível para transmitir para você uma mensagem errada. E aí ele vem e fala na primeira pessoa. Ele fala no teu ouvido na primeira pessoa: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo na minha vida. Dá certo na vida de fulano, mas na minha não dá. Dá certo para todo mundo, mas não dá para mim. Aí você até pensa e confunde que isso é o Espírito Santo falando com você. Mas o Espírito não condena, o Espírito não coloca ninguém para baixo, o Espírito não atrapalha a vida de ninguém. O Espírito, ele te coloca no propósito certo. Ouça a voz do Espírito. É simples, perceba-o. E se você ainda não está em Cristo, que nessa noite você possa entregar a sua vida para Jesus e desfrutar daquilo que eu estou falando aqui, para a glória do Senhor. Se você recebe, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia!
palavra maravilhosa. Quantos aqui receberam?